Fala doutor, fala doutora, tudo bem? Meu nome é Andressa Machado e nós estamos aqui em mais um Prevcast. E hoje o entrevistado é Bruno Rocco. Muito prazer, boa tarde Andressa, tudo bem? Tudo bem. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a história de Bruno Rocco na medicina veterinária. Fala para nós, Bruno, um pouquinho de como começou a sua história na medicina veterinária. Bom, o primeiro contato que eu tive com o veterinário, né, foi quando eu era adolescente e a minha cachorra escapou da minha mão, da coleira, e foi atropelada por um carro na avenida onde meu pai tem uma loja de ração até hoje. E aí eu corri com ela no braço e fui lá na doutora Nancy. E aí eu cheguei lá e falei, doutora, até que escapou e ela estava na minha responsabilidade e ela tá atropelada, cuida dela, não deixa ela morrer. E aí a doutora pegou ela no colo, olhou, era uma poodle, né, então abriu o pelinho dela, falou, não, calma, testou a patinha, viu tudo, examinou, e falou assim, Bruno, pode ficar sossegado, ela só teve alguns cortes. E aí quando ela falou, pode ficar sossegado, minha pressão começou a baixar, eu saí andando na clínica assim, a doutora me chamando até eu encontrar uma torneira. Eu tomei água na torneira para não desmaiar, que ficou tudo preto. Eu tinha 11 anos de idade. Esse foi o meu primeiro contato realmente com a salvadora da Teca, viu? E como isso mudou sua história? Bom, eu tinha uma visão do que era um médico veterinário, né? E depois daquele dia eu tive outra. Então desde os 6 anos eu trabalhava com os meus pais na loja e durante aqueles 5 anos até acontecer e eu precisar que alguém salvasse a minha cachorra, eu tinha aquela visão que o veterinário era o que dava injeção no cachorro, que cobrava por isso, que dava medicamento e acabou. Naquela época o cachorro não era o pet que era hoje, né? Era o cachorro que ficava no quintal. Pouquíssimos cães ficavam dentro de casa. E a Teca, como a gente sempre morou em apartamento, ela ficava dentro de casa, dormia com a gente. Então ela tinha uma proximidade justamente por isso, né? Por ser uma cachorrinha de dentro de casa. E aí, depois daquele dia em diante, a pessoa chegava na loja, antigamente era comum, né? Ah, meu cachorro tá com dor de barriga. Tinha um remédio chamado Diarretron, era Diarretron e remédio de verme, que a gente indicava. E aí, daquele dia em diante, pegava um negócio assim, não, tem que levar no veterinário. Ó, o doutor aqui em cima é boa. Então, além de admirar, né, ter esse sentimento de gratidão, eu passei a indicar, meu cachorro não tá bem, olha, perguntava, né, meu pai perguntava, minha mãe, falou, não, tem que levar no veterinário. O veterinário tem a doutora Nancy aqui. Tinham outros poucos na região, né, porque antigamente era muito pouco a quantidade de veterinário. Hoje tem uma quantidade bem grande, mas naquela época a indicação era a doutora Nancy. Poxa, que bacana. E como você entrou no mercado veterinário em si, Bruno? Conta um pouquinho da sua história e da sua trajetória. Eu trabalhei com os meus pais até os meus 15 anos. E aí meu pai sempre teve a loja de ração e meu pai é um homem muito tradicional, né? E eu queria mudar, queria inovar, queria fazer, queria acontecer. E meu pai, não, filho, calma, é desse jeito. E aí como ele percebeu que eu tava querendo mudar muito, ele falou, faz o seguinte, vai trabalhar fora. Vai aprender o que é a vida lá fora. E aí eu fui. E meu sonho também era ser office boy. Meu pai tinha sido office boy, todo mundo que eu conheci naquela época tinha sido office boy. E eu fui lá na Praça da República procurar serviço nas páginas amarelas como office boy. E consegui uma entrevista. Não passei na primeira, não passei na segunda, na terceira eu passei e eu fui trabalhar como office boy. Trabalhei 3 meses como office boy. Foi aonde eu aprendi a me locomover. O que era logística lá atrás, né? Como eu fazia, como eu aplicava, como eu aprendi através da indicação do meu pai. Meu pai sempre foi representante comercial, então ele me explicava como ele fazia o roteiro dele. E eu usei o que eu aprendi com ele, com a minha mãe também, que trabalhava como vendedora, né? De um atacado de ração também. Como eu aprendi com eles, essa parte da roteirização, como trabalhar. Aí eu trabalhei um tempo como office boy, matei à vontade. Voltei para o mercado de ração, eu fui trabalhar como balconista numa loja de ração, trabalhei por alguns meses. E aí com 17 anos para 18, eu queria trabalhar no atacado. Minha mãe me indicou numa empresa que ela trabalhou, fui lá, fiz a entrevista. O pessoal ficou meio assim, né, porque, garoto, 17 anos, a maioria dos vendedores eram todos mais velhos, né. E aí, por caridade mesmo, por gostar muito da minha mãe,
o gerente e os donos abriram uma vaga, eu entrei na área comercial, sempre cobrindo o buraco que os outros representantes não visitavam, né? E aí, Bruno, ó, cara, tem um pouquinho só de cliente, mas é isso, cara, você vai ter que abrir cliente. Eu falei, tudo bem, eu entendo de ração, eu trabalho desde os 6 anos com isso. E foi numa época onde o Sebrae fez um vídeo do Pequenas Empresas, Grandes Negócios, que a pessoa abriu um pet shop por R$5.000 e tinha sucesso. E muitos pediram as contas no serviço e abriram nas suas garagens, né? Nas suas casas. Alguns alugaram, mas a maioria que eu atendia eram os famosos pet garage da época, que era o termo usado pelos vendedores, né? Uhum. E eu comecei a atender nessas pequenas lojas, usando o meu conhecimento, que esse pessoal não tinha conhecimento nenhum, passando, explicando. E durante 3 meses eu tinha um número mínimo de venda para entregar. Então eu lembro no primeiro mês eu vendi 6 mil e pouco, no segundo mês 11 mil e pouco, no terceiro mês eu tinha que vender 20 mil. E, 20 mil de ração naquela época era muito produto. E eu bati minha cota, né, bati minha meta, que senão eu ia ser desligado da empresa. E aí eu comecei aprendendo, ouvindo, participando das reuniões. Tinha o representante da indústria que vinha até a distribuidora para sair com o representante. Eu saía com ele, aprendia, ouvia muito. Saía com vendedores mais velhos, né? Em algumas situações, para poder estar com eles, estar naquele ambiente onde eles tinham domínio total, onde eu ia aprender, porque o que eu aprendi na loja de ração não era a mesma aplicação no mercado do atacado. Então me faltava essa bagagem. E aí eu comecei a ver onde eu precisava estar, o que eu precisava aprender, o que eu aprendi, o que eu devia usar para poder fazer. Eu lembro até hoje, meu primeiro curso no Senac foi um curso de gerenciamento e supervisão de vendas. Eu tinha 18 anos. E eu vendi a ideia pro dono da firma porque eu não tinha dinheiro para pagar. E eu cheguei lá para ele, na época o nome dele é Gomes, né? E aí eu falei, Gomes, tem um curso assim, assim, assim. Acho que o Rogério, que era meu supervisor na época, cara, tinha que fazer. Porque, esse curso ajuda muito, eu vi a grade dele, e ele olhou meio assim, porque eu tô falando de uma situação há 22 anos atrás, né? Sim. Ele olhou assim e falou, não sei, né? Eu falei, não, vamos fazer o seguinte, faço eu e ele, quem sabe não me torna um supervisor. E o crédito, para mim, perante a minha idade, era o maior bloqueio que eu tinha, né? Referente a ter essa credibilidade da empresa, porque todos os vendedores da empresa eles tinham 40 anos no mínimo, eu tinha 18. E aí eu falei, não, quer saber um negócio? Eu sei fazer, meu. Então já que é um número que vai mostrar quem eu sou, eu vou fazer um número. E eu trabalhei arduamente, acordava cedo, comecei a vender ração em mercadinho. Tinha cliente que abria às 6 horas da manhã, 6h05 eu tava lá. Ajudava ele a contar o estoque, fazia o pedido. Tinha mercado que não tinha lugar. Eu lembro que eu atendi o Moraes, na avenida até perto de onde que foi a primeira sede da Previtec Equipamentos Veterinários, que eu arrumava o estoque dele para poder caber mais sacos de ração, para eu poder vender uma quantidade maior, para eu poder entregar uma meta melhor. Isso eu fiz em vários clientes, vários. E aí eu falei, eu entendi como que era a postura. E aí eu comecei a observar as grandes indústrias, né? Falei, se o cara da Royal Canin trabalha de gravata, camisa e sapato, por que eu não posso trabalhar? Mas eu vendia ração popular, eu não vendia uma ração premium, super premium. Uhum. E aí eu comecei a me comportar, vestir, né? Me portar como um vendedor de sucesso. Que para mim... O que aconteceu? E aí eu vesti essa roupa, né? Fui na Vila Romana, não me esqueço até hoje, era uma fortuna a roupa pra mim na época, né? Usava camisa xadrez de manga curta, calça jeans e tênis, sapato, camisa social, calça social, meia, sapato social. Eu trabalhava de moto. Chegava à noite cheirando fuligem em casa, no trânsito. E o que aconteceu? Eu comecei a crescer, comecei a vender mais, comecei a abrir mais cliente, hoje, né, com o conhecimento que eu tenho, comecei a entregar mais valor para o meu cliente. Comecei a parar só falar de venda, de promoção e falar de outros assuntos que ajudaram diversos clientes na sua performance da loja de ração. Às vezes eu chegava numa loja, a frente da loja estava bagunçada ou não estava legal. E o recurso que eu tinha com meu pai era mudar a loja para oferecer uma apresentação melhor. Meu pai falava assim, filho, isso daqui é aqui. É aqui que eu quero, quem manda aqui sou eu e é do meu jeito. E era uma loja que sempre vendeu bem. Uhum. Então ele tinha um sucesso, uma grande clientela, fazia as negociações e eu falava, poxa,
levei esse meu, vamos dizer assim, esse meu recurso para os clientes que queriam mudar. E aí eu chegava pro cliente, não, vamos arrumar a tua loja. Mas Bruno, não tá tudo em cima dos engradados? Cara, vamos lá, eu te ajudo. Eu fiz várias mudanças em loja, ajudava a varrer, arrumar pilha de ração, reposicionar a prateleira, para quê? Para que eles vendessem mais, consequentemente eles iam comprar mais de mim e eu ia ter um faturamento melhor. Eu não me recordo se foi com 22 ou 23 anos, eu fui o primeiro vendedor da empresa. Eu fui o número 1. Aquilo pra mim foi algo assim que eu saí da reunião, né? Falei, caramba, eu consegui. E, putz, como eu me emocionei no caminho pra casa. Por quê? Quando você vive você participa de uma empresa onde você não tem um crédito, não tem um espaço, você entra no mercado, você faz o negócio acontecer, você fala assim, eu tenho potencial para ir além, mas as pessoas não acreditam em você. Muitas vezes eu carreguei caminhões nas costas de responsabilidade para defender o que eu queria. Eu queria ser o maior vendedor da distribuidora, eu queria ser o melhor vendedor da distribuidora, porque na distribuidora eles tinham duas medições, né? O quanto você vende e o quanto você recebe. Então tinham vendedores lá que vendiam muito, era difícil concorrer com ele no volume, mas ele recebia pouco, a inadimplência dele era muito alta. E isso, financeiramente, era prejudicial para a distribuidora. Poxa, então, tinha lá um vendedor lá que ele era, era um amor de pessoa, um carisma enorme. Só que o recebimento dele era mediano. Uhum. Então, o que eu me condicionei? Eu tenho que vender muito, vender quantidade, deixar a margem para a empresa, formar um roteiro logístico para diminuir custo, para quando eu precisar de um desconto, o dono, eu mostrar isso para ele. E eu tenho que entregar uma boa condição financeira para a empresa. Não adianta só vender, eu tinha que fazer o recebimento. E te ouvindo, Bruno, aproveitando, né? Eu já conheci alguns anos depois o teu trabalho e algo que me chamava a atenção é que dentro do teu atendimento você nunca deixava o cliente na mão. Eu te vi muitas vezes fazer a entrega que não era para você fazer. E pensando nisso, qual é o seu olhar para sua carreira, levando esse cuidado com o cliente? Eu lembro que o meu primeiro carro foi uma necessidade justamente por isso, né? Às vezes eu atendia cliente pequeno, como eu mencionei aqui no começo, e o cliente não tinha uma condição de comprar lá 10 sacos para ganhar um bonificado. E não atingiu o valor mínimo da empresa. Então eu acabava conseguindo essa mercadoria para ele, pondo no meu carro. Muitas vezes eu pus na minha moto e levei. E aí eu falei, para eu melhorar a minha logística eu preciso ter um carro. E aí eu fui lá, comprei o carro e eu ajudava esses clientes. Então eu ajudava, era ajudado, e o olhar para o cliente perante isso daí me ajudava a crescer. Conforme ele crescia, eu crescia junto. Então esse atendimento sempre foi o meu diferencial. Eu já tive até o último episódio disso daí. Eu estava indo para a empresa, né, numa sexta-feira, entreguei um pedido de um cliente muito importante para mim. E uma outra empresa que eu passei posterior a essa, foi a minha primeira empresa que eu trabalhei por 5 anos, na outra eu trabalhei por quase 5 anos também. E aí eu cheguei pro dono da empresa, tem a festa da empresa, cara, mas o cara precisa do material. Eu não vou entregar, Bruno, hoje é sábado, eu tô indo pra festa da empresa. Falei, mas você vai passar na porta dele, você não vai com a Kombi da empresa? Na época eu tinha uma Kombi, tinha caminhão, mas a Kombi era o carro menor. Falei, passa lá, é só 10 sacos de ração. Não, eu não vou. E eu peguei a minha esposa, passei na empresa, peguei os sacos, fui levar no cliente, e aí você vai pra lá? Eu falei, não vou. Eu falei, já que eu tenho que fazer isso daí, chega, né? E foi onde foi um dos pontos decisivos meu, que eu falei, poxa, eu posso andar num caminho, mas se eu não tiver um apoio para poder me andar junto, para realmente ter uma subida, eu não vou ficar mais puxando as responsabilidades sozinho. Eu vou cumprir com o meu cliente o que eu sempre me propus a fazer e o que eu sempre trouxe para ele. Agora andar sozinho não. E levando isso, né? Você trouxe aí um caminho de inovação, você trouxe um caminho de estudo, porque você se capacitou, né, dentro da sua jornada. Um caminho de levar informação para o cliente, né? Então tá sempre trazendo, agregando para o cliente algo além do produto. E como você vem já com essa bagagem para o mercado veterinário? Quando eu comecei na Previtec,
eu comecei fazendo o que eu fazia. Então eu vendia para o cliente, se precisasse entregar para o cliente, eu entregava para o cliente. Precisava ensinar sobre o produto que eu estava vendendo, eu ensinava o cliente. Se ele tinha dúvida, eu atendia o cliente. Se ele tinha mais dúvida ainda, eu buscava a fábrica para poder dar todo esse suporte para o cliente. Por quê? O cliente ele sempre esteve no centro do meu negócio. Sempre. Sempre. Desde quando eu vendia ração de cachorro, desde quando eu comecei na parte veterinária. E aí quando você vai para a Previtec, você vai com mais papéis. Então você sai de vendedor para empresário. Como foi isso para você? Foi muito difícil. Porque eu sei vender, é a minha profissão, né? Eu sou um vendedor. Ah, Bruno, você é empresário, você é um diretor. Antes de tudo, eu sou um vendedor. Eu amo o que eu faço. Então, vender, quando você trabalha nessa parte de vendas, você precisa ter uma estrutura por trás para poder estar andando junto com você e sempre caminhando na mesma linha, no mesmo propósito. Então, quando eu tive que sair só com os olhos de venda e de apoio ao cliente para a parte da gestão, do fluxo de caixa, de prazo, de risco financeiro, de tributos, de impostos, para mim foi uma área que eu realmente não conhecia e foi assim muito delicado no começo, porque até aprender algo que eu não conhecia e eu não aprendi, né? Eu não estudei sobre isso, foi com muito suporte que você me deu. Maravilha. E esses desafios? Como você acredita que além do suporte, mas inclusive porque você vem de uma história de superação, é uma história de inovação, uma história de mudança. Quais foram os atributos internos que você viu que fizeram toda a diferença, olhando para trás? Foi a minha força de determinação. Eu, quando era novo, tinha 19 anos, meu pai falou assim: filho, se a minha casa não te serve, a porta da rua é serventia da casa. E eu, daquele dia em diante, eu decidi morar sozinho. Então eu saí da casa dos meus pais e aí eu fui aprender o que realmente era uma responsabilidade na vida. Então toda essa minha história, essa minha bagagem, a minha persistência, ela me fez chegar onde eu cheguei por conta que eu me fiz assim. Então quando você decide tomar um caminho e seguir por ele, você vai ter o ônus e o bônus. E os meus bônus sempre foram maiores que os ônus. Só que os ônus foram muito difíceis. Me custaram muito caro. Só que eu nunca desisti porque eu tinha um sonho. Eu jamais iria deixar de realizar meu sonho por conta de dinheiro. Então, quando eu era novo, eu vendi fogos no Farol. Eu fui faxineiro de canil. Eu entreguei pizza e esfirra no Habib's. Eu trabalhei como segurança no Morumbi. Eu trabalhei como segurança olhando carro em porta de buffet. Eu vendi pamonha, curau, bolo, suco, milho, sorvete na rua. Tudo que foi lícito, eu sempre trabalhei. Vendi lacinho de cachorro em pet shop, em Banhosa, shampoo de cachorro, ração de passarinho, tudo. Sempre atrás, focado no meu propósito. Nunca desmereci, nunca passei por cima de ninguém para poder crescer em qualquer escala, do início da minha carreira profissional ou até onde eu me encontro hoje. Então, os meus valores, com honestidade, pagamento, pontualidade, decência nas minhas negociações, sem pensar num ponto linear, de um ponto de equilíbrio. Poxa, eu tenho que ganhar, mas para eu ganhar um pouco mais, eu não tenho que sacrificar ninguém. Então, essa questão de ponto de equilíbrio é o que eu faço o balizamento das minhas negociações, dos meus acordos, tanto com o cliente quanto com fornecedores, para ter um ponto de equilíbrio sadio para todos. Eu vejo que dentro da sua jornada você tem valores muito fortes. Fala 3 valores que você vê que é muito forte e que você leva para o cliente diariamente. Comprometimento, honestidade e transparência. Maravilha. E fala para mim como você viu esses últimos tempos da evolução da medicina veterinária e como você participou disso. A evolução da medicina veterinária foi com conscientização, né? Aprendizado, entrega. Eu fiz parte de um grande ciclo da mudança de esterilização, que saíram de estufas para autoclave. Então eu ensinei muitos clientes, fiz centenas de entregas de autoclaves, treinamento,
treinamento de madrugada, tirar dúvida de telefone. Eu imprimia um papel com os 10 principais passos da esterilização. E às vezes o operador da autoclave, que era um auxiliar veterinário, ia fazer uma esterilização à noite, me ligava, a porta da autoclave não tá abrindo. Falei, moça, você fez isso? Não, eu tava lá atendendo uma emergência e a autoclave não abre. Eu falei, olha, faz isso daí que ela pegou pressão, ela vai abrir a porta. Porém, faz um ciclo para ter certeza que o material tá certinho. Quando terminar, você me avisa. Eu recebia SMS, que antigamente não tinha WhatsApp, né? SMS de madrugada. Aí eu acordava com barulho, vou dormir sossegado porque o cliente tá atendido. Aí. Parte de ultrassom dentário, que antigamente a raspagem era na cureta mesmo, né? Uhum, isso mesmo. Então, poxa, quantos clientes eu não fiz, ensinei, participei? Antigamente não tinha esses cursos de profilaxia que tem hoje, né? Anestesia, de sair só de injetável para anestesia veterinária. Quantas aulas eu participei, quantas vezes eu já levei o pessoal do departamento técnico da parte de anestesia até um centro cirúrgico para poder ensinar o veterinário, porque ele era o cirurgião e ele mesmo anestesiava. Depois que começaram a vir as especializações em anestesiologia, se formaram grandes nomes no mercado e diversos profissionais para atender a demanda da anestesia inalatória que a gente tem no Brasil. Então eu participei muito disso. Você sempre se colocou como um parceiro, né? É. E pra gente finalizar, Bruno, fala pro pessoal quanto é importante aí estar na medicina veterinária, deixa um recado para as pessoas. Doutor e doutora, eu amo a medicina veterinária, eu não tenho coragem hoje de me formar como veterinário porque eu não gosto muito de sangue, mas quando eu tô dentro do centro cirúrgico acompanhando vocês nas suas cirurgias, ali eu vejo, falo, caramba, olha só como eu sou importante e como o meu trabalho é importante para o caminho da medicina veterinária, para o caminho do conhecimento dos equipamentos, dos instrumentos, a personalização e novos lançamentos de móveis veterinários no mercado que a gente vem desenvolvendo aí há algum tempo, né? Depois que a Previtec abriu a sua fábrica de móveis há 2 anos atrás, com toda a aplicação de engenharia, tecnologia, Parque Fabril é o mais moderno do Brasil, seleção de matéria-prima de primeiríssima linha. Lá eu não admito entrar um produto que seja meia boca. Ou é o ótimo, o bom também não entra. Ah, mas é bom, esse daqui serve. Não, tem que ser o ótimo. Então, como eu defendo muito essa questão da qualidade, para realmente levar para o mercado veterinário a qualidade que o médico e a médica veterinária merece, eu falo, por dentro do meu conhecimento, por dentro da Previtec, no Brasil nós fazemos acontecer. E eu nunca desisti disso. E eu estou muito feliz hoje de estar falando com você, já são 15 anos de parceria, né? 15 anos aí atendendo o médico veterinário, mas além de tudo um propósito, né? Propósito com o médico veterinário, mas a gente tem um propósito que é a nossa família e a família Previtec também, que é as pessoas que a gente serve, e ver toda a sua evolução durante esses anos, para mim é uma honra participar disso tudo também e ver o quanto, além de tudo que você já trouxe de bagagem em você, tanto quanto profissional quanto pessoa, o quanto você se disponibilizou a estar se lapidando para poder estar servindo esse mercado e também servindo a nossa família. Então, só meu muito obrigado, é uma honra sempre estar ouvindo as suas histórias, porque você tem muito para ensinar e que você continue ensinando aí, né, os médicos veterinários e quem mais quiser aprender, porque tem muito para ensinar. E é isso. E até o nosso próximo Prevcast. Muito obrigado. Pessoal, nunca desistam dos seus sonhos, dos seus objetivos. Tenha sempre honestidade, fé, perseverança e jamais deixem que a opinião dos outros ou qualquer obstáculo, por maior que seja, te impeça. Porque como a minha avó dizia, né? Deus move montanhas. Depois que ela faleceu e eu tive alguns, vamos dizer assim, grandes postes na frente que eu olhava para cima e falei, meu, será que eu consigo ultrapassar essa barreira? E eu falei, não, peraí, se Deus move uma montanha, então peraí que eu vou mover essa montanha para cá, vai diminuir essa altura desse meu obstáculo para eu poder passar por ele. E foi através desse foco, dessa determinação, que eu consigo hoje ultrapassar diversos obstáculos para poder crescer num mercado cada vez mais competitivo,
num mercado que não oferece o mesmo balizamento de qualidade de uma empresa A para uma empresa B para uma empresa C, mas eu continuo defendendo que a qualidade é o melhor aliado da medicina veterinária. O preço, ele é um detalhe. E uma vez, eu fui atender uma cliente em Bragança Paulista e eu passei na volta num restaurante de beira de estrada mesmo, porque eu tinha que economizar na minha alimentação. E aí tinha um porta-prato que nele estava escrito assim: no mundo existirão coisas mais caras e mais baratas, e as pessoas que escolherem os seus bens pelo preço serão as merecidas vítimas. E eu nunca me esqueço disso. Maravilha, Bruno. Muito obrigado por hoje e até a próxima. Obrigado, viu? Até logo, pessoal. E é com Até bastante logo. carinho que eu faço esse podcast para vocês. Tchau, tchau.